eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E olha, estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa relacionado à ética na vida do crente. E como ética na vida do crente, nós trouxemos aqui vários crentes especiais que se apresentaram aqui conosco para mostrar aos nossos irmãos o que é a questão comportamental, a questão de postura do crente, que inclusive serve para o testemunho dele para o mundo lá fora. E também, nesse grupo, nós trouxemos vários segmentos da igreja, aqui como pastores, como diáconos, como obreiros, grupo de intercessão, e professores, e irmãs. E agora estamos numa fase já finalizando a nossa programação do Ética na Vida do Crente, e trouxemos aqui um grupo de jovens. Trouxemos aqui inicialmente jovens que falaram a respeito de alguns dos 5 campos de aplicação do ensino que é dado aos jovens na obra do Senhor. Nós falamos aqui sobre a vida familiar, que é um campo de aplicação na vida do jovem, também sobre a vida acadêmica, e trouxemos aqui irmãos jovens que falaram a respeito disso. E hoje nós iremos continuar aqui abordando outros aspectos do campo de aplicação na vida do jovem, que é o aspecto da vida profissional, a vida familiar e também a vida espiritual. E para isso, nós trouxemos aqui para estar conosco 2 jovens para nos falar sobre esses assuntos. E no meio nós teremos uma surpresa, que essa surpresa daqui a pouco nós vamos apresentar qual é a surpresa. Mas eu quero apresentar aqui primeiramente o nosso grupo de jovens que está aqui. Nós temos aqui a presença da Marcela. A Marcela está aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Marcela. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu voltei. Então, voltou, Marcela. E temos aqui também agora o Daniel Neri. Daniel é da área de economia, né? Da área de economia. A Marcela é da área de engenharia de computação. Engenharia de computação. Pronto. E nós, então, hoje vamos falar sobre isso. Então, o Daniel, a paz do Senhor, muito bem-vindo obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Então, o Daniel é filho de um pastor como ela também, né? A Marcela também. São filhos de pastores, né? Isso é uma grande bênção. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Nós, então, vamos agora falar um aspecto interessante, que é sobre, inicialmente, a vida profissional do jovem. Mas antes, eu vou pedir ao pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, já estava esquecendo de você. Sem palavras. Sem palavras. Amém. A paz do Senhor, pastor Luiz Fernando. Eu só queria o momento para fazer isso, né? Vamos se lembrar. Mas como nós estamos ao vivo aqui, então nós vamos fazer. Mas a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar aqui no programa, principalmente o assunto é importante com os irmãos. Testemunho que já dão são filhos de servos, filhos de pastores. A gente sabe que filho de pastor não é servinho, né? Não. Tem suas experiências com o Senhor e isso é muito bom nós estarmos aqui conversando sobre um assunto com vocês nessa hora. Então vamos ler agora o texto bíblico relacionado à vida do jovem crente no sentido do campo profissional, né? Vamos ler um texto da palavra? O texto é Provérbios, capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Quer discernir? Bom, Posso te ajudar? Pode. Trabalhar ou falar? Nós estamos falando aqui de trabalho. Palavras ou atos? Aqui, nesse caso aqui, a pessoa que fica falando e não trabalha. Nós estamos aqui falando de trabalho. Eu me lembrei de uma parábola que Jesus conta a respeito daquele que falou que iria trabalhar no campo, ajudar o pai e não foi. Isso. E aquele que falou que não iria e foi. O filho que falou que iria, não foi, e o que disse que não iria e foi. Atos valem mais do que palavras, né? Exatamente. Muito bom. Mas é exatamente para começar. Então, nós vamos fazer a nossa primeira pergunta. Eu vou dirigir aqui a pergunta aos nossos irmãos. A pergunta é a seguinte: nós sabemos que, enquanto a formação acadêmica, que foi o assunto anterior, ela é baseada em sua totalidade num aprendizado teórico, a vida profissional é sempre baseada na parte prática. Por isso, muitas vezes ocorrem competições e concorrências com vistas a alcançar o melhor conceito possível do produto ou serviço apresentado. E a pergunta então é a seguinte: em casos assim, eu vou dirigir a pergunta aqui inicialmente a Marcela, em casos assim, Marcela, qual deveria ser, do ponto de vista ético, o posicionamento do jovem crente? Bom, o jovem ele tem que ter sabedoria nos atos deles, né?
tem muita pessoa que ela quer tomar atalhos. No ambiente competitivo, né, você quer aparecer. Então, às vezes, a pessoa vai fazer algum projeto e não dá os devidos créditos aos colegas que ajudaram, ou tenta fazer tudo sozinho. Então, o que eu percebi muito cedo no trabalho é que, se você quer chegar longe, você precisa de ajuda de outras pessoas, né? Você precisa colaborar. Quanto mais complexo é um projeto, ou quanto mais você vai crescendo na empresa, né, não tem como você saber de tudo que está acontecendo e nem ter todo o conhecimento para fazer um projeto sozinho. Então, você buscar ajuda não é uma fraqueza, é até melhor. E você dá os devidos créditos também a quem está ao seu redor. Eu achei uma coisa muito interessante na empresa que eu entrei, é que sempre quando a gente entrega um projeto, quando o gerente ele anuncia que uma ferramenta foi lançada no sistema, por exemplo, ele coloca o nome das pessoas que tiveram maior participação naquele projeto. Ele fala, olha, fulano que fez tal coisa, Beltrano que fez essa outra ponta do projeto. Às vezes, cita o nome de uma outra pessoa de outra equipe que colaborou ali, dando uma alternativa de como chegar naquele resultado de um jeito mais rápido ou melhor. A pessoa não atuou ali na implementação, mas ela ajudou no pensamento, na construção. Então, tudo fica muito claro como cada um ajudou. E eu vejo que isso cria um ambiente muito mais colaborativo. E num ambiente que tem competição, eu acho que isso desarma mais as pessoas, né? Será que eu vou querer trabalhar com alguém que fez aquele projeto comigo, mas tomou o crédito todo para ela? Ou será que eu vou querer trabalhar, por exemplo, com o Daniel, que fez o projeto comigo, mas na hora de apresentar para o chefe, ele citou meu nome, falou em que eu ajudei? Isso ajuda bastante. Acho que algumas pessoas podem achar que é muito idealista. Pode ser que você não consiga mudar o seu ambiente de trabalho inteiro, mas você consiga, com essa atitude, mudar como as pessoas ao seu redor te veem, como seu chefe te vê, como seu cliente te vê, né? E isso te abre oportunidades no local de trabalho também. Muito bom, ótimo. Agora vamos ouvir o Daniel, né? Daniel, a mesma pergunta. Bom, como foi descrito na pergunta do senhor, às vezes na academia a gente não presencia essa concorrência, né? Até um ambiente amistoso. Na vida acadêmica, né? Na vida acadêmica. E quando a gente sai, a gente entra num ambiente, às vezes, que parece um pouco hostil, mas na verdade a concorrência, ela não é assim, maligna, ela é só a saudável, situação, né, das coisas. É saudável. Faz parte da vida do trabalhador, faz parte da vida daquele que presta concurso. A concorrência, ela está aí. E em todas as situações, o crente, ele tem uma postura ética, né? Eu lembrei antes aqui da gravação de uma passagem de Paulo, né? Chega para a igreja de Corinto ali, e ele vê tem ali os atletas, né? E ele fala, muitos querem chegar primeiro, muitos querem o prêmio, mas apenas um chegará, né? Correi pelo prêmio. Então, a concorrência, ela é saudável, e nós, como servos, devemos trabalhar, devemos buscar ser o melhor naquilo que nós estamos fazendo, no nosso trabalho. Mas é muito importante que o jovem ele vá para o mercado de trabalho já com os valores cristãos, os valores do Senhor no coração. Então, o mercado de trabalho ele não pode imputar ao jovem aquilo que ele aquilo que ele deve fazer. Ele já deve ir com aquilo que o Senhor colocou nele. Assim como Davi ali diante de Saul, Saul queria colocar uma armadura que não era dele, né? E ele já tinha os valores do Senhor guardado ali no coração dele, e isso vai fazer com que, diante de decisões difíceis que o jovem tenha que tomar, como a Marcela falou aqui, ele se posicione de forma ética, né? Muito bom. E você citou Davi, mas há um texto de Daniel, né? Quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, e logo no início ali ele resolveu e assentou em não se contaminar com a comida, com as iguarias. E o Senhor o recompensou, porque não foi achado jovem, mas capacitado. Essa competição é saudável, como você mesmo comentou, o Gilson aqui colocou, mas nós temos de lembrar que nós temos um degrau maravilhoso que é a presença de Deus, que nos capacita. E se nós testemunharmos com uma ética, com definições que nós alcançamos na igreja, né? Nós vamos ter uma bênção de contar com o Senhor na nossa vida
espiritual. E isso nos coloca em uma posição maravilhosa, esse trabalho. Eu acho que vocês já viveram isso e sabem disso que eu estou falando. O próprio testemunho do servo, às vezes, faz ele crescer profissionalmente. Isso. Porque isso gera confiança nas pessoas. A pessoa indica um profissional pela ética dele, né? Então, o servo que ele tem os frutos do Espírito, bondade, mansidão, temperança, é mais fácil de você trabalhar com ele, você ter um serviço prestado por ele. Então, certamente um servo do Senhor, ele tende a prosperar. Isso até reflete no exercício da profissão, né? Quando um profissional crente, um jovem profissional crente, ele espelha para as pessoas com quem ele lida, seus clientes, seus concorrentes, as reuniões nas quais ele faz parte, muitas vezes para a questão de aperfeiçoamento profissional, né? Isso. Então, isso realmente, esse comportamento leva as pessoas a depositar mais confiança naquela pessoa ali, né? Realmente, essa postura é muito interessante. Eu tive uma experiência muito longa na minha vida profissional nesse sentido, de uma postura ética minha, de ser responsável por um departamento financeiro numa grande companhia como a Vale do Rio Doce, que agora chama-se Vale, né? E naquela responsabilidade em área financeira, realizando operações financeiras de altos valores. E um dia um diretor achou assim interessante eu ter trabalhado nessa área de extrema confiança durante 30 anos e nunca ter sido sugerido pela auditoria de me mudar de posição, de mudar para um outro setor. Porque na companhia, pelo menos era assim na época, a pessoa que a auditoria sugeriu uma mudança dele para outro departamento era uma prova de que o trabalho dele não era de confiança, ou não tinha transparência. Mas qual era o meu comportamento ético? O de crente. Porque a grande dificuldade hoje na área profissional que se vê, de uma maneira geral, dos chamados os headhunters, né, que procuram aí os profissionais para determinadas áreas, é que eles encontram pessoas de uma formação acadêmica ótima, de uma capacidade profissional esplêndida, mas na hora de ver o lado ético, comportamental, não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa de transparência, entendeu? Então essa postura do crente é que leva o crente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, tenho até hoje comigo, uma placa de prata que eu recebi de uma diretoria da Vale do Rio Doce, me parabenizando por ter trabalhado 30 anos numa área de extrema confiança e nunca ter sido determinado qualquer atitude minha que me colocasse em posição delicada com relação a essa situação. O que é normal, você vai tomar conta de um departamento financeiro, 30 anos, lidando com mais de 200 milhões de dólares todo ano, e essa pessoa não está rico, não está cheio de carro importado, não mora num apartamento na Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, né, ou outro lugar qualquer. Tem um lugar mais bonito lá, né? Agora tem Vitória. Agora tem Vitória também. Bonito, então, né? essa situação, portanto, ela é fundamental na questão ética. Então, é esse aspecto que os irmãos estão colocando, né? Tanto a Marcela quanto o Daniel, nesse aspecto da vida profissional. Isso é muito importante, esse aspecto. Alguma coisa mais, Marcela? Se o líder, ele sabe que você é crente, acho que o mínimo que espera é que você faça tudo perfeito. Exato. Não pode ter um erro. Então, nem um desvio de comportamento, nada. Exato. Mas o testemunho é que respalda esses pensamentos, porque o conceito deles é tudo no sentido de fazer funcionar a responsabilidade deles. Mas você falando da sua experiência, eu também tenho as minhas, mas eu tinha um chefe que dizia, não, só a sua presença traz paz aqui à reunião. Ele não sabia por quê. Ele sabia que eu era servo do Senhor. Eu falei, não, você fica aí porque só a sua presença já ajuda aqui, traz paz. Depois eu soube, né, que sem a minha presença alguns começavam a discutir, era dedo no... E o negócio, a própria presença do Senhor nas nossas vidas respalda esse testemunho maravilhoso. Muito bem, vamos passar agora para, como nós estamos falando, né, relacionado à questão de ética na vida do jovem crente e principalmente levando em consideração o jovem crente dentro dos 5 campos de aplicação do ensino e do aprendizado do jovem na obra do Senhor, né? Que é a vida familiar,
a vida acadêmica, a vida profissional, também a questão de formação do lar e também o quinto, que é a vida espiritual. Então nós vamos passar agora para o quarto aspecto, que é com relação à vida familiar, aos jovens que decidem formar sua família, constituir o seu lar, constituir sua família. Às vezes estão namorando, às vezes estão noivos, né? E nós hoje vamos ter aqui um casal que vai aparecer aqui, a surpresa que nós falamos, é um casal que vai aparecer aqui hoje, né? E vai nos falar a respeito desse campo de aplicação que é a formação do lar. Só que antes de eu chamá-los, eu quero pedir ao pastor Luiz Fernando para ler um texto da Palavra do Senhor com relação a esse lado da formação do lar, da família, ou em outras palavras, a vida de casado. Por favor, pastor. O texto que nós vamos ler vai ser em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Muito bem. Aí, veja bem, esse texto foi escrito pelo rei Salomão, né? No livro de Eclesiastes, para falar sobre casamento. Exato. Melhor é serem dois do que um, né? E um só, se ele cair, não tem quem o levante, né? Mas, sendo dois, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, o escritor, né, o rei Salomão, descreve ali o que é a vida a dois, conforme nós vamos ver agora. E por isso nós vamos chamar aqui, para nos dar essa informação, um casal, que por sinal está até noivo, né? Trata-se aqui do Davi e a Isabela. O Davi e a Isabela, eles são da igreja de Santa Lúcia, lá em Vitória, do Espírito Santo, e eles estão, inclusive, se preparando para formar a família deles no próximo ano. Então vamos chamar aqui o Davi e Isabela. Vamos lá, então. A pergunta que eu vou fazer para vocês, que a pergunta é a seguinte: vocês teriam algum aprendizado adquirido no ambiente da igreja e também no ambiente de um lar crente que seja capaz de trazer para vocês algum benefício na questão de constituição do lar de vocês? Vamos então ouvir aqui a resposta do Davi e da Isabela. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. O aprendizado que eu levo para a constituição do meu lar, da minha família, do ambiente da igreja, é referente à fidelidade com o louvor. Desde muito pequeno, minha mãe sempre me levou para os ensaios do grupo de louvor da igreja. Quando o grupo de louvor ia visitar uma igreja, eu sempre acompanhava. E independente das dificuldades que carregar uma criança para um ensaio, para um evento possa trazer, minha mãe ela sempre foi muito fiel ao louvor. Nós sempre tivemos muitas experiências referentes ao louvor na nossa família. Então isso é algo que eu planejo levar para o meu lar que nós estamos constituindo. Porque minha mãe sempre me mostrou muito isso, que um lar edificado na presença do Senhor é um lar que seja fiel ao louvor da presença do Senhor. Eu tive uma experiência diferente da do Davi. Os meus pais, eles se converteram depois de eu nascer. Então eu sei como é ter um lar fora da presença do Senhor, mas eu também sei, graças a Deus eu sei, o que é ter um lar na presença do Senhor. Tiveram várias experiências e costumes que mudaram na minha família. E hoje eu penso como é bom ter uma família que serve ao Senhor, como é bom estar na presença do Senhor com a família completa. E isso me motiva ainda mais a criar a minha família, criar os nossos filhos para uma família que tenha essa experiência com o Senhor desde o início. Então, isso é o que mais eu consigo levar de experiência para que isso nunca saia do nosso coração. Eu tive grandes mudanças dentro da minha família, mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, de rotina, de relações entre os meus pais, entre a minha família, entre eu. E isso me deixa muito feliz e não é algo que eu quero tirar de forma alguma, é realmente algo que eu quero trazer e manter na minha família. Amém. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, agora nós vamos finalizar aqui hoje o nosso programa Ética na Vida do Crente e vamos à última pergunta desse programa. E essa pergunta é sobre a vida espiritual do jovem crente, sobre o aspecto da ética
na vida do jovem crente. Nós vamos aqui continuar agora e vamos estar aqui voltando novamente à presença aqui da Marcela e do Daniel com relação a este assunto. Antes, porém, mais um texto da palavra nós vamos ler. O pastor Luiz Fernando vai fazer a leitura agora do texto relacionado à questão de vida espiritual do jovem crente. O texto, Gilson, que nós vamos ler vai ser 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Muito bem, então ser exemplo, né, dos fiéis é exatamente o que nós vamos ouvir aqui agora na pergunta que será feita aos nossos irmãos, a Marcela e ao Daniel, que é a pergunta seguinte: que resultados você espera na questão da vida espiritual do jovem crente quanto à postura diante da escolha que fez pelo Senhor? Quando escolheu o Senhor, qual o resultado dessa postura tomada e o que isso pode te trazer? O que você pode fazer com relação a essa questão? Marcela, pode falar? Então, a gente tem uma responsabilidade dobrada, né? Como eu tinha mencionado antes, se alguém sabe que você é crente, ela te observa ainda mais e ela espera sempre o melhor, né, do nosso testemunho. Então, nós temos sempre que ter o cuidado e não dá para fazer tudo sozinho, né? Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, porque muitas são as dificuldades, tentações, e se não houver a presença do Espírito Santo para nos ajudar na caminhada cada dia, nós não conseguimos seguir nesse caminho. Então, é uma busca constante ali para ser íntegro, para ser honesto, para ser responsável, mas os resultados, eles são grandiosos, porque o Senhor, ele nos honra imensamente. Tem um versículo que eu carrego comigo, principalmente na questão da vida profissional, mas eu acho que vale para todos os aspectos da vida, que está lá em Gênesis, no capítulo 39, está falando sobre José, quando Potifar, ele diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ele colocou José como responsável de todas as coisas dele. E tem esse versículo especificamente, que é o versículo 6 do capítulo 39, que diz: Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Então, é um nível de confiança tão grande que as pessoas têm no servo e o nível de responsabilidade que a gente tem, né? Mas que eu tento sempre levar esse exemplo de José comigo. Então, quando as pessoas me pedem alguma coisa, quando eu estou no meu trabalho, eu tento fazer tudo de forma que meu chefe, meus colegas, eles não têm que se preocupar com o que eu estou fazendo, porque eles sabem que vai sair o melhor resultado. E que eu vou ser íntegra, honesta, correta no que eu estou fazendo. E isso abre pra gente várias portas, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. O Senhor, ele nos honra imensamente, nos dá resultados incríveis na nossa vida, se a gente escolhe seguir ao Senhor e escolhe seguir da melhor maneira possível e dando sempre o melhor testemunho. Amém, muito bom. Amém. Vamos ouvir então o Daniel? A postura do crente, a postura do jovem crente é a postura de obediência. Primeiramente, o crente, ele se identifica como filho de Deus. Então, o que ele faz no dia a dia é como se fosse um pai mesmo, né? Ouvindo os conselhos e buscando sempre a direção do Senhor naquilo que ele faz. E quando ele se propõe a buscar, né, a jejuar, a orar, quando ele vai tomar uma decisão, só um minutinho que eu vou consultar a palavra, tudo isso produz testemunho. O resultado disso é testemunho. As pessoas começam a observar isso aos poucos, né? E a postura do jovem, apesar de, é claro, ele vai ser um jovem trabalhador, né? Ele vai buscar os seus objetivos profissionais. Lá em Eclesiastes fala, aquele que ara a terra, aquele que produz a terra, ele terá a fartura de pão. Né? Então, é necessário que a gente tenha isso, mas é mais necessário, é mais relevante que a gente coloque o Senhor no centro de tudo. Né? Buscar primeiramente o Senhor e a sua justiça, o reino dele, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, o conselho que a gente pode deixar aqui para os jovens é: não estejam ansiosos por aquilo que há de vir na vida profissional. Né? O Senhor Jesus, ele fala
Se até mesmo as aves do céu, que não semeiam, não colhem, né, o Senhor, o Pai, dá o sustento, né, por que vocês vão estar ansiosos, preocupados com isso? Então nós temos que, na posição de filhos, nós temos que ter uma certa tranquilidade daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Né? Amém, maravilha. Boa essa palavra dirigida aqui aos jovens, né? Excelente. É uma palavra de ânimo, de testemunho, né? E lembrando uma coisa que vocês falaram lá no primeiro tema, na vida acadêmica, de não se deixar contaminar quando for para ir à vida profissional, já levar seus valores. A Marcela falou de José, o que José fez. Ele, traído pelos seus irmãos, ele era um escravo, mas ele não mudou os seus valores, ele se manteve com o Senhor e por causa disso o Senhor era com ele. Isso aconteceu há quase 3.000 anos atrás, se a gente for colocar em tempos nossos. Deus não mudou. Deus é o mesmo. O que mudou foi a dispensação hoje em Cristo Jesus. Mas isso é maravilhoso. Contamos com o mesmo Deus que ajudou a José. Amém. E ajudou aqui o nosso querido e amigo pastor Gilson. Amém. Vamos então chegar ao final, né? E agradecemos muito a sua participação ao longo de todo esse período, cada episódio. Se você não participou de outros episódios, pode entrar lá na nossa playlist, na Igreja Cristã Maranata, no nosso site, e ali você ter o contato com tudo que nós falamos a respeito deste assunto. Encerrando aqui, eu quero desejar a paz do Senhor, primeiramente a Marcela. Marcela, a paz do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Amém. Daniel, a paz do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Paz do Senhor, pastor, eu que agradeço. E o nosso querido pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, meu companheiro, esteve sempre aqui comigo em todos esses episódios, né? E a você que participou conosco, Deus abençoe sua vida, sua família e continue sempre participando da programação da Igreja Cristã Maranata, a TV Manaim. Amém? E também o nosso YouTube. Deus abençoe.